Tá? Eu queria dar boa noite a todos vocês. Eu me chamo Loredana e estarei acompanhando vocês nessa noite. Esse ano é um ano atípico, de pandemia. Estamos todos um pouco Gregor Samsa. Estamos em quarentena, bloqueados, longe dos amigos. E o Clube de Leitura do Gabinete Rui Barbosa inicia hoje 3 encontros virtuais, onde abordaremos a obra literária Tríade de Franz Kafka e a Ansiedade, um olhar psicanalítico. Hoje abordaremos o livro A Metamorfose. Vamos ter mais 2 encontros, um no dia 16 de dezembro, falando sobre o livro O Artista da Fome, no dia 13 de janeiro, sobre o livro A Colônia Penal. Os encontros são às-feiras, das 19 às 20h30. O projeto Memórias Literárias é uma realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, com a mediação do grande Juliano Garcia, advogado, livreiro por vivência, com atuação por mais de 16 anos no mercado literário. Antes de começar, eu queria pedir para vocês deixarem o microfone desligado enquanto uma pessoa estiver com a palavra e depois vocês podem ligar para interagir. Deixem seus comentários e perguntas no chat e vamos começar. Passo a palavra para você, Juliano. Obrigado, Lore. Agradecer aí a oportunidade do Gabinete de Leitura, né? E também parabenizar, né, o Gabinete de Leitura, além de um monumento histórico, né, da cidade e de tudo mais, todo esse trabalho de fomento à leitura, né? E parabenizar por essa conquista, né, do projeto do PROAC, né? Que é super importante e que está viabilizando hoje esses encontros, né? Ainda mais a literatura para a população, né? E dentro dessa situação que a gente está vivendo, interessante, né, aproveitar esse momento para a gente fazer esses encontros virtuais, o que torna ainda mais democrático, né, de certa forma, esses encontros. É uma pena porque a gente não tem a presença do ambiente físico, né, e histórico do Gabinete de Leitura Rui Barbosa. Aqueles que não conhecem, numa oportunidade, convido as pessoas a conhecerem, porque realmente, além do prédio, né, que é um prédio muito bonito, tem toda a questão do acervo histórico da cidade que está guarnecido lá dentro. Bom, agradeço as palavras da Lore aí, né, na apresentação. Como ela disse, eu sou advogado, trabalhei por 16 anos no mercado livreiro, né, quase 17. Hoje atuo exclusivamente na parte da advocacia. Faço também a mediação de um clube de leitura há 7 anos e meio, né? Esse clube nasceu dentro de uma das livrarias que eu trabalhei, e mesmo depois que eu encerrei o trabalho, né, dentro da livraria, a gente continuou, ainda persistiu com esse trabalho de fomento à literatura dentro desse clube de leitura, que a gente chama de bloquinho de leitura, né? Quem tiver interesse em procurar, tiver rede social, Facebook, a gente tem um grupo no Facebook chamado Bloquinho de Leitura, Clube de Leitura Jundiaí. Estão convidados a participarem lá. E pode me chamar daí em inbox, né, no próprio Facebook, que eu passo para vocês as orientações sobre os nossos encontros, que também acontecem de forma mensal, tá? Hoje a gente está contando também com a presença da Adriana Panzan. Ela é psicanalista, é co-idealizadora comigo desse projeto, né, da Tríade de Kafka, e também das sessões mediadas, né? Ela fez sessões de cinema mediada comigo, onde nós falamos sobre Bacurau, Parasita, além de ser uma outra pessoa também muito apaixonada por literatura. Muito obrigado também, viu, Adriana, pela presença e pela participação e por abraçar esse projeto junto comigo, tá? Antes de passar a palavra para a Adriana, que ela vai fazer uma abertura também sobre esse olhar psicanalítico, né, da obra, eu gostaria de falar para vocês por que Kafka. Falar sobre Kafka, para mim, é um sonho realizado, né? Foi uma das primeiras obras que eu tive contato quando eu comecei o meu trabalho em livraria, isso há 16 anos atrás. Ainda mais nesse momento da história, né? Kafka se revela como uma literatura extremamente contemporânea. Kafka traduz, né, em palavras esses sentimentos que a gente não consegue nominar. E a literatura tem esse poder, né, de organizar em palavras, de organizar em frases, em livros, esses sentimentos que a gente não consegue
dar nomes para eles, né? Agradeço a presença de todos vocês aqui hoje, né, que estão tirando um tempo, não só para ouvir, mas também para falar sobre como essa literatura impactou em vocês, né? E eu vou falar um pouquinho sobre esses encontros, tá? Primeiro eu gostaria de frisar para vocês que a ideia aqui não é trazer um discurso pronto, né, a respeito da obra de Kafka, né, mas sim construir através de um diálogo e com a participação de vocês um olhar através da obra, né. Acima de tudo aqui nós teremos hoje não só um lugar de fala, mas também um lugar de escuta, tá? Então, dentro dessa nossa dinâmica, a partir das perguntas de provocação que serão feitas ao longo do nosso encontro, eu convido quem tiver se sentir à vontade, né, para poder fazer as suas colocações ao longo desse nosso bate-papo, tá? Não tem nada de professoral, né? Aqui é realmente não é discutir a técnica da literatura, mas sim, como eu disse para vocês, como essa literatura impacta dentro de cada um, de cada indivíduo aqui nesse momento, tá bom? Agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre o autor, né? Kafka, como eu disse para vocês, é dono de uma narrativa singular, né? Que mistura a realidade e a ficção. Ele nasceu em 3 de julho de 1983 em Praga, atual República Tcheca, né? Antigo Império Austro-Húngaro. Kafka é de uma família judaica com a língua, né, como a sua língua materna e a língua alemã, né? Mas além disso, também Kafka, por conta dessa divisão cultural que existia em Praga, ele também falava tcheco, né? Mas considerava como sua língua materna o alemão. Kafka se formou em direito, né? Depois de completar a sua educação, ele conseguiu um emprego como numa companhia de seguros. Começou a escrever seus contos no tempo livre e ele sempre reclamava muito, né, durante toda a sua jornada de vida, dos poucos 40 anos que ele viveu, né, porque ele veio falecer em 1924, se eu não estiver enganado, gente, eu posso estar errando na data, é isso. Ele faleceu em 3 de junho de 1924, com 40 anos, mas sempre teve uma frustração muito grande por ter que dividir o que ele chamava do seu chamado, né? Juntamente com o seu ganha-pão. Isso realmente o consumia, tá? A Metamorfose ela é um conto-novela que inicialmente foi publicado dentro de um jornal, né? À época, ela foi escrita praticamente de um sopetão, né? Kafka escreveu ela em 20 dias. E foi a primeira vez e foi a primeira publicação de fato, né, de Kafka, e ele tinha na verdade uma querência de que o nome não fosse metamorfose, mas sim transformação, né, porque para ele fazia mais sentido esse nome, né. O texto veio a ser o mais conhecido e estudado da obra de Franz Kafka, apesar de ter sido publicado em 1915, foi escrito em novembro de 1912, tá? Que mais? Bom, agora eu vou deixar para Adriana fazer a sua apresentação, sua abertura, né? Passar a palavra para ela e ela vai entrar dentro de alguns outros ditames que daí eu não quero me sobrepor à fala. Obrigado mais uma vez, obrigado a todos e mais uma vez obrigado Lore e obrigado Adriana por essa parceria. Olá, boa noite. Obrigada pela presença de todos. É um prazer estar aqui. Eu que agradeço, né, o convite. Bom, vamos lá, né? Como o Juliano falou, Franz Kafka, ele foi mesmo um dos escritores mais importantes, né, do século XX. E a beleza dos seus escritos é justamente pelo fato dele conseguir transformar seu mal-estar em literatura. O Kafka é a escrita do absurdo, daquilo que é estranho em nós e ao mesmo tempo nos é familiar. O conceito de mal-estar vai ser desenvolvido por Freud em um texto de 1930, em O Mal-Estar da Cultura. Segundo Freud, esse mal-estar se dará devido ao fato de que os desejos mais primitivos em nós, seres humanos, não podem ser cumpridos. São desejos interditados pela cultura,
como incesto, assassinato, parricídio, ou seja, para vivermos em sociedade, esses desejos devem ser reprimidos. Para Freud, o mal-estar se dará porque esses desejos não desaparecem, eles continuam buscando satisfação. Mas como a princípio estão interditados pela cultura, eles se transformarão em angústia e, por consequência, em sintomas. A psicanálise vai se debruçar nesse sujeito angustiado, cindido, que vive no mal-estar. Bom, voltando ao Kafka. Ele vai descrever com precisão como nós, seres humanos, somos guiados por esse estranho, por forças maiores, forças essas que advêm do nosso inconsciente, sob o qual não temos o menor controle. Em Metamorfose, Kafka, de cara, nos apresenta esse sujeito dividido, cindido. Gregor Samsa, ao despertar metamorfoseado, se depara com um corpo estranho, sob o qual ele não tem o menor controle. Samsa é um caixeiro viajante. O pai de Kafka tinha um comércio e muitos dos seus funcionários eram caixeiros viajantes. Então Kafka presenciou inúmeras vezes o tratamento que o pai dava a esses funcionários. Aos 36 anos, Kafka escreve uma carta ao seu pai, mas jamais a envia. Nessa carta, descreve seu pai Hermann como um tirano que humilhava desde a sua tenra infância. Eu queria ler um trechinho dessa carta ao pai, que o Kafka escreve, para a gente começar então o nosso bate-papo aqui, tá? Então, diz o Kafka. De imediato, eu só me recordo de um incidente nos primeiros anos. Talvez você também se lembre dele. Uma noite, eu choramingava sem parar, pedindo água. Com certeza não de sede, mas provavelmente em parte para aborrecer e em parte para me distrair. Depois que algumas ameaças severas não tinham adiantado, você me tirou da cama, me levou para a varanda e me deixou ali sozinho, por um momento, de camisola de dormir, diante da porta fechada. Não quero dizer que isso não estava certo. Talvez então não fosse realmente possível conseguir o sossego noturno de outra maneira. Mas quero caracterizar com isso os seus recursos educativos e os efeitos que eles tiveram sobre mim. Sem dúvida, a partir daquele momento eu me tornei obediente, mas fiquei internamente lesado. Segundo a minha índole, nunca pude relacionar direito a naturalidade daquele ato inconsequente de pedir água com o terror extraordinário de ser arrastado para fora. Anos depois, eu ainda sofria com a torturante ideia de que o homem gigantesco, meu pai, à última instância, podia vir, quase sem motivo, me tirar da cama à noite para me levar à varanda, e de que eu era para ele, portanto, um nada dessa espécie. Bom, acho que para começar é isso. Eu volto agora com a palavra, né? Como eu falei para vocês, a gente vai entrar agora no texto, de fato. A Adriana fez essa abertura, essa explanação a respeito desse start sobre o olhar psicanalítico, né? A gente vai se aprofundar um pouco mais nisso durante o nosso bate-papo, né? Além do que a Adriana falou a respeito sobre a obra, né? Só para quem, eu não sei se todos leram a obra, acredito que sim, né? Mas assim, se houver alguém na sala que não tenha até mesmo concluído, né? Eu vou fazer um resuminho, né? A respeito da obra, né? A síntese mesmo do próprio livro, tá? Então peço licença até para fazer a leitura antes de eu fazer a provocação propriamente dita, né? Então, nesta obra, Kafka descreve um caixeiro viajante de nome Gregor Samsa, que abandona suas vontades e desejos para sustentar a família e pagar as dívidas dos pais. Numa certa manhã, Gregor acorda metamorfoseado num inseto monstruoso. Kafka descreve esse inseto como algo parecido com uma barata gigante. Vale frisar aqui que Kafka nunca disse que o inseto em si era uma barata, tá? Então isso é uma coisa que está no imaginário popular, né? Até por conta da forma como ele faz essa descrição,
a gente inevitavelmente é levado para essa presunção, né, da barata. Nos primeiros momentos do livro, o livro descreve as dificuldades iniciais de Gregor na nova forma. Uma ironia presente neste trecho do livro é que Gregor não se preocupa com sua transformação, mas sim com o fato de estar atrasado para o trabalho. No decorrer da história, o autor narra as angústias de Gregor, que sem conseguir fazer nada, ouve sua família discutindo entre si como se sustentar, já que sua única renda havia ido embora. Nisso, Gregor sente uma forte angústia por não poder fazer nada, nem opinar sobre o que fazer. Nesses tempos, Grethe, a irmã de Gregor, vê os rastros de Gregor na parede, no teto de seu quarto, então percebe que Gregor tem falta de. Assim, ela e sua mãe vão tirar os móveis do quarto dele. O problema é que o inseto foge do quarto, mas ao sair depara-se com seu pai, que o ataca com maçãs. E uma dessas maçãs penetra-lhe as costas, causando-lhe tanta dor que o faz desmaiar. Bom, então isso é só um resuminho da história, não contamos o final, mas é bem um resumo mesmo sobre tudo o que acontece, né, dentro do livro, né? Como eu disse para vocês lá no comecinho, quem não tinha entrado ainda, a ideia aqui não é realmente discutir a técnica da escrita, né, essas formalidades e tudo mais. A ideia aqui realmente é construir um diálogo a respeito da obra e também ouvir vocês, né, as impressões que vocês têm a respeito do livro, tá? Então, nós vamos fazer mais ou menos uma média de 3 perguntas, provocações, né, intercalados com trechos do texto. E aí, quem se sentir à vontade nesse inteirinho, a partir do momento do final da provocação, e quiser falar, né, sobre o que essa parte do texto, fique à vontade, tá? Então vamos lá. Antes de mais nada, eu vou ler aqui, quem tiver com o livro, eu tô com essa edição, tá? Da obra da Metamorfose. Quem quiser acompanhar é um pedacinho bem sucinto, não é nada que vai tomar muito tempo. É a página 7 do livro, é exatamente a abertura do primeiro capítulo, né? Quando certa manhã Gregor Samsa acordou de seus sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso. Estava deitado sobre suas costas duras com uma couraça, e ao levantar-se um pouco a cabeça, viu seu ventre abaloado, marrom, dividido por nervuras arqueadas, no topo da qual a coberta prestes a deslizar ainda mal se sustinha. Suas numerosas pernas lastimavelmente finas, em comparação com o volume do resto do corpo, tremulavam desesperadas. Diante de seus olhos, o que aconteceu comigo? Pensou. Bom, feita essa introdução inicial, né, com o texto, eu gostaria de jogar uma pergunta para vocês. Agora é o momento. Né? Eu peço até quem tiver com a câmera desligada, né? Se quiser ligar a câmera, pode ligar. Eu tô vendo só 2 pessoas na sala. Eu não consigo visualizar mais pessoas. Deixa eu ver se eu ponho no modo grade para ver todo mundo aqui. A gente vai conversando aqui. Então a pergunta é: o que o livro suscitou em vocês? Quem gostaria de falar pode ligar o microfone ou levantar a mãozinha aí, tem um levantar a mão, né? Pode levantar a mão para poder fazer essa colocação inicial. Alguém se prontifica? Alguém gostaria de falar? Pode falar, Mara. Posso falar um pouquinho? Então, faz um bom tempo já que eu li, mas eu acho que é uma história que não tem como, né? Fica pra gente e a gente acaba sempre se deparando e às vezes pensando e associando as coisas que acontecem a esse texto que é muito rico. Mas essa primeira passagem que você colocou, eu acho que assim, o grande impacto é você se deparar realmente com essa transformação
um inseto, mesmo que não seja, né, como você comentou, a barata, mas eu acho que já o inseto, ele traz pra gente algo assim, às vezes é um inseto tão pequenininho, a gente já não quer ficar perto, né, incomoda, vamos dizer assim. Então, eu fico imaginando a sensação dele ter sido, né, transformado num inseto, que é algo que já é nojento, vamos dizer assim, algo que não é agradável, e ao mesmo tempo, tudo que deve ter, assim, o que passa pela cabeça quando tem uma transformação, às vezes levando assim para a vida da pessoa, não é? Às vezes algo que acontece assim da noite para o dia, uma perda ou algo assim que modifica. E eu acho que essa própria pandemia que a gente está vivendo, acho que foi assim um inseto grande, né? Nós estávamos de repente vivendo de uma forma e passam-se alguns dias e você se vê que você não pode sair de casa, que você tem que mudar toda uma rotina e como que é, né, enfrentar tudo isso. E eu acho que o texto ele traz muito isso, porque depois ele começa, não é, a ter que conviver como inseto, não tem como. E aí os desprazeres e os desafios que ele tem que enfrentar, né? Acho que um pouquinho é isso. Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação? A Neumaliane, pode falar, Neumaliane. Oi, é Nelma Liana. Tem um A no final. Perdão, desculpa. Imagina, sem problema. Meu nome é diferente, eu tô acostumada já com todo mundo falar de um pouquinho, um jeito diferente, é normal. Eu li a primeira vez esse livro, acho que eu tinha 15, 16 anos, então faz 30 anos mais ou menos que eu li a primeira vez, né? E eu reli no começo do ano para poder participar, porque era no começo do ano, né? O primeiro encontro da gente, né? E da primeira leitura eu tinha pouca lembrança. Eu lembrava da história, né? Então eu sabia a história, mas eu não lembrava de sensações que eu tinha tido lendo o livro, né? E nesse momento o que me chamou a atenção foi exatamente as sensações que eu tive lendo o livro. Então, assim, é muito angustiante você participar daquela história, né? Você vivenciar aquela história, porque eles me passam. A impressão que eu tenho quando eu li é que tudo é muito passivo, né? Então ele vai se transformando, mas tá ok, né? A impressão que dá é que não tem uma luta de o que está acontecendo, o que agora eu vou fazer, será que eu posso mudar, será que eu não posso mudar? A impressão que dá é que tá acontecendo e eu só estou atrasado, né? Então o trabalho é mais importante do que o que está acontecendo com a vida dele, o corpo dele. E a família dele preocupada o tempo todo como irá sobreviver depois disso, né? E não preocupada com ele propriamente dito, né? Como que ele vai ficar? Como que vai ser esse ser agora com a gente? Será que tem como ele voltar a ser o que era? O que aconteceu? Por que aconteceu? Né? Me dá a entender que é só isso, né? Como é que a gente vai sobreviver agora sem a renda dele? E eu tô me transformando e tá ok, né? Então para mim, pelo menos, me pareceu uma passividade muito grande. Eu fiquei angustiada com essa sensação de nada tá acontecendo de fato para tentar mudar aquilo, ou pelo menos pensamentos ou qualquer tipo de ação para mudar aquilo de alguma maneira, né? Que fosse possível ou que não fosse possível, né? Mas eu não consegui perceber isso, né? E aqueles momentos todos de tirando os móveis do quarto dele, acredito que todo mundo deve ter lido, né? Então não sei se eu dou spoiler ou não, mas a história da maçã, o que vai acontecendo com aquela maçã no decorrer dos dias no corpo dele, tudo isso foi me dando uma sensação de angústia, né? Então é uma leitura fantástica, né? Mas é angustiante, porque você quer que eu pelo menos ali, eu queria que alguma coisa mudasse. E aí você vai vendo que nada vai mudando, você sabe exatamente o que vai acontecer depois, né? Porque o livro ele vai te caminhando para o que vai acontecer. Né? Não é uma surpresa no final o que acontece. Ele vai te desenhando tudo isso do começo, e isso é muito angustiante, né? Eu fiquei muito angustiada nessa releitura. Interessante as observações que você fez. Calma aí, eu vou lembrar. Nelma Liana. Interessante as colocações que você fez, especialmente a respeito desse olhar sobre a família, né?
Alguém mais tem mais alguma coisa para falar? Deixa eu ver aqui. Tem mais uma pessoa que ergueu a mão. Deixa eu só ver seu nome certinho. Luana, pode falar, Luana. Abre seu microfone, a gente está te ouvindo. Boa noite, pessoal. Como a colega que falou antes de mim, eu também tinha lido quando eu tinha uns 15, 16 anos, reli agora, no começo do ano, e eu não lembrava como era triste. E é isso que ela falou, né? Você tem toda essa questão de que a gente está tão acostumado, né, com narrativas hollywoodianas, que tem uma luta, a pessoa se esforça para mudar aquilo, e é super triste, né? Eu senti mais uma tristeza do que uma angústia, na verdade. E o que eu pensei aqui é que ele passa de um adulto que provém, né, o sustento da casa, como se ele virasse uma criança. Quando a psicanalista estava falando no começo, eu lembro quando eu era criança, eu me sentia muito impotente, né, de que quando você é criança, você não escolhe para onde você vai, né? Você é levado pela sua mãe para o supermercado, tem que ficar esperando ela fazer a compra. E aquilo me incomodava muito. Então, a impressão que eu tenho é que como se ele tivesse virado uma criança, né? Ele deixa de ser a pessoa que sustenta a casa, para a irmã tem que levar a comida para ele, tem que limpar o espaço que ele está. Só que, ao contrário de uma criança, ele não é adorável, né? Uma criança geralmente é o orgulho da família, você quer mostrar a criança, você quer acolher a criança, ela é fofa, e no caso, o Gregor, ele é repugnante. É isso. Muito interessante a colocação de todos vocês, viu? Eu acho que a gente está com um pouquinho de tempo, né, Dri? A gente está agora indo para 8h30, a gente vai até as 8h30. Mais alguém quer falar a respeito do que o livro causou, do que o livro suscitou em você? Antes da gente deixar a palavra para a Adriana, para a psicanalista. Juliano, o Sidney. Oi, pessoal. André. Oi. Sidney. Ai, desculpa. O Sidney ele já tinha pedido, agora também a Andréia. Tá. É que aqui Desculpa, para viu? mim não É que eu tô no Imagina. celular, eu não consigo fazer aquele raise your hand, assim, de levantar a mãozinha. Entendi, não tem problema. A próxima vez eu levanto aqui na câmera. Não, é que eu não consegui fica tirar tranquila. também. Eu vou falar, então vou dar a palavra para o Sidney agora. Claro. E depois eu dou a palavra para você, que é perdão. Andréa. Andréa. Então tá bom. Deixa eu falar. Sidney, você nos ouve? Alô, Sidney? Sidney, você está nos ouvindo? Tem que liberar o fone, Sidney. Ele tá falando aqui que a vez é da Andréia, tudo bem. Andréia, você pode falar, então. Depois a gente passa para o Sidney. Pode falar. Assim, eu só queria compartilhar que eu também li a obra há muito tempo, né? E eu gosto muito do Kafka. Assim, a sensação que eu tenho na obra dele como um todo é uma sensação de angústia e de uma situação sem saída, né? Tanto na Metamorfose, quanto no Processo, quanto no Castelo, né? É uma sensação de que o quadro só vai piorando até uma situação, um desfecho irredutível, né? E aí, quando eu li Carta ao Pai, que na verdade a obra dele que eu mais gosto, é que passa muito aquela coisa da relação muito difícil que ele tem com o pai dele, né? E aí eu fiquei pensando se isso aqui não tem, não permeia toda essa obra dele, né? Que traz essa angústia, mas é uma angústia que te prende até o fim da obra, né? Então, assim, eu acho que a Metamorfose é o que tem de mais, assim, né, expressivo nisso. Porque realmente tem essa transformação, né? Ele se transforma num outro ser, né? Então, eu acho que é o que mais traduz, assim, né? Todo esse movimento que eu vejo também em outras obras dele. Né? No caso do Processo, é uma burocracia sem fim, é uma coisa que não termina, né? E no Castelo a mesma coisa, né? Aquela questão com a agrimensura lá, aquela medida que nunca termina, o requerente nunca consegue
pleito, né? Então, só vai complicando mais a situação. Então, eu acho que ele tem sempre esse fio condutor, né, na obra dele, mas de uma maneira que a gente... eu fico sem fôlego, eu não consigo parar antes de terminar de ler, assim, eu adoro Kafka. É isso. E por aqui no meio. Obrigado, Andréia. Sidney, pode falar. Estou sem microfone, mas ouço e vejo vocês. Alguém falou a Maria de Luz. Mara Loures. O Sidney nos ouve, Sidney? Eu não estou te ouvindo. Vocês estão ouvindo, Sidney? Lore, Adriana? Não, né? Ele fala que o microfone dele está sem som. Você quer escrever aí, Sidney? Eu faço uma leitura para as pessoas aqui, pode fazer, tá? Essa escrita que eu leio para o pessoal, não tem problema. Tinha mais uma pessoa também que havia erguido a mão, eu perdi a mãozinha dela aqui. Quem foi, gente? Alguém me ajuda. Então, Juliana, eu só estou conseguindo ver 5 pessoas. Foi sem querer? Tá. Eu apertei sem querer, eu estava ajeitando aqui embaixo e eu apertei a mãozinha, desculpa, mas foi... Não tem problema. O Sidney está escrevendo. Desculpa, Adri, pode falar. O que você havia falado? Eu só estou vendo 5 pessoas. Como é que tá? Eu também, mas eu também não estou conseguindo ver todo mundo. Eu estou vendo só você e a Lori. Eu não estou vendo todo mundo. Mas as pessoas estão nos vendo? Como que tá? Estão sim. Estamos com 12 pessoas na chamada. Aí não cabe todo mundo na tela, mas se alguém tiver com dificuldade, escreve aqui no chat que eu vou ajudar. Só para avisar vocês, a Lori está aqui como representante para aqueles que entraram depois, né? Ela está representando o gabinete de leitura e ela está dando esse suporte para a gente na administração, tá? Gente, como é um pouquinho bastante gente, é tudo novo também para a gente, né? Eu peço também um pouquinho de paciência para vocês e a ajuda aqui da Adriana e da Lori para a gente ir administrando tudo isso. Agora eu vou ler aqui um pouquinho do que o Sidney está escrevendo, tá? Ele está dizendo aqui, ó, a primeira fala dele é o seguinte: ele leu quando era adolescente, também, e desde então ele percebeu na leitura do drama de Gregor a impossibilidade do diálogo. Ele não consegue mais se comunicar e aos poucos a família corta a relação de amor, de apoio e convivência que é próprio de um lar, né? Ele atualmente está relendo a obra de Kafka e ele diz que é uma obra sempre atual. Ele continua digitando mais um pouquinho. Deixa só ele concluir e a gente passa. O diálogo com quem pensa diferente um pouco, que seja, com quem pensa diferente um pouco que seja, já é estigmatizado sempre no trabalho, seja socialmente, seja no trabalho, seja socialmente. O gostoso de discutir essas obras em grupo, né, é porque a gente acaba descobrindo olhares muito ímpares, né, sobre o texto, né, olhares que a gente normalmente não teria. O Sidney está terminando de concluir aqui. Então ele fala, né, o diálogo com quem pensa diferente um pouco, que seja já é estigmatizado, seja no trabalho, seja socialmente. Metamorfose pode ser a mudança que a pessoa faça em sua vida, um divórcio, uma mudança de religião, enfim, a pessoa muda as referências de amizade e que se mostra que se mostra quem é o mesmo amigo, né? Quem é realmente acho que foi isso que ele quis dizer, né? Que se a gente tem essas mudanças, né? E é isso que vai mostrar, né, as pessoas que permanecem do nosso lado, né, que realmente são os nossos amigos, independente dessas mudanças. É isso, Sidney. Você tem mais alguma coisa para colocar? Ele terminou. Então agora eu vou passar aqui de novo a palavra para Adriana e depois a gente vai para mais uma provocação, tá bom? Adri, a palavra é toda sua. Tá, vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo? Sim.
Sim. Tá bem. Quando o Juliano fez essa pergunta, né, o que o livro suscita, né, eu vi aí de vocês, né, que primeiro me chamou a atenção que aí alguns falaram que leu essa obra aos 15, aos 16 anos. É lógico que uma obra dessa nunca a gente consegue ler da mesma forma em determinadas épocas da vida, né? E ler com 15, 16 anos, eu imagino, enfim, a angústia, não é? De se deparar com isso, se para nós adultos, né, como vocês falaram, causa tristeza, causa angústia, imagina para um adolescente. Mas o Kafka, olhando de uma maneira, né, que é a minha intenção aqui, psicanalítica, o Kafka traz, né, nas suas obras, em especial na Metamorfose, né? É o sentimento dele, Kafka, em relação ao pai. Né? Por isso que eu acabei lendo um pouco do trecho Carta ao Pai, porque, digamos assim, é uma maneira de nos orientar para toda a obra do Kafka, né? Em vários trechos, tem alguns outros momentos da Carta ao Pai, que ele também tem essas relações não com o pai, essas situações que na Metamorfose aparece. Né? Quando o Juliano trouxe a questão do pai que joga a maçã, mas quando ele descreve essa cena em Metamorfose, né, que o pai vai enxotando ele pro quarto, né, com uma bengala, depois ele joga a maçã, se eu não me engano, né? Tem muito a ver com esse trecho que eu li antes, né? Quando ele é tirado pelo pai da casa e colocado na varanda, né? Esse desamparo, esse horror, né? Que o domina, né? Tem muito a ver, aparece muito, né? Em Metamorfose. Quando vocês falaram, né, que é uma obra atual, né, eu diria que é atual porque é humano, né? O Kafka ele traz de uma maneira assim incrível, não não como nós nos sentimos, não, porque se a gente for perguntar quem que nunca se sentiu não um inseto, não em determinadas situações na vida, né? E ele faz isso, né, com maestria, né? Ele traz esse mal-estar, ele traz esse sentimento assim de uma forma do absurdo, mas se a gente pensar, né, que esse sentimento ele tem a ver com essa questão interna e tem a ver muito com o inconsciente, né? Falando psicanaliticamente, né? Ele traz aí como uma coisa, um inseto monstruoso que ele não compreende. E alguma pessoa em algum momento disse: Nossa, mas ele não se assusta com aquilo, né? Ele fica falando, né, descrevendo de uma maneira até muito fria, né, as mudanças, mas ele está pensando no trabalho, como que ele vai fazer, ele não se assusta com aquilo. Né? Se a gente pensar na questão do inconsciente, né, como é que o inconsciente se manifesta? A gente não tem acesso ao inconsciente. Né? A gente tem acesso ao inconsciente em alguns momentos da vida, ou pelos sonhos, né, pelos lapsos. A gente não tem essa conexão, lógico, se for fazer uma análise, aí sim, não, você pode ter o acesso num processo analítico, mas no dia a dia a gente não tem esse acesso, mas aparece em alguns momentos, ou no corpo também, né? Nos adoecimentos, nas somatizações, né? Aí é o inconsciente não vindo, que a gente não entende, assim, nossa, mas eu não sei por quê, não, ou algum pensamento, eu não sei porque eu repito sempre a mesma coisa. Né? Quando eu vejo, eu estou fazendo, eu não entendo isso, mas quando eu vejo, eu estou fazendo isso. Ou, eu estou angustiado, mas eu não sei por quê. Então, quando vocês falam, olha, né, é estranho porque ele não estranha muito isso, né? Se a gente pensar nessa leitura dessa forma, não, será que é tão estranho assim? Pensar que ele está pensando no trabalhar, eu tenho que trabalhar, eu estou aqui todo assim, sem condições de sair do quarto, mas eu tenho que trabalhar, né? Então, assim, nesse sentido, a gente fica pensando que faz parte nessa obra atual, porque esse mal-estar está em nós, nos seres humanos, né, o tempo todo. Enfim, acho que é mais ou menos isso que eu peguei aí dos comentários que as pessoas fizeram nessa primeira pergunta. Bom, pessoal, então vamos seguindo agora para mais uma leitura, né, do texto aqui.
e mais uma provocação para vocês depois, né? Então, na página 9, então, de novo, eu vou mostrar para vocês, quem conseguiu entrar um pouquinho depois, né? Eu tô com essa edição do livro. Então, vamos lá para a página 9, onde o autor, ele descreve, né, na história da seguinte forma. Ele fala assim: aliás, quem sabe não seria muito bom para mim se não me contivesse por causa dos meus pais. Teria pedido demissão há muito tempo. Teria me postado diante do chefe e dito o que penso do fundo do coração. Ele iria cair da sua banca. Também é estranho o modo como toma assento nela e fala de cima para baixo com o funcionário, que além do mais precisa se aproximar bastante por causa da surdez do chefe. Bem, ainda não renunciei por completo à esperança. Assim que juntar o dinheiro para pagar a dívida dos meus pais, deve demorar ainda de 5 a 6 anos. Vou fazer isso sem falta. Chegará então a vez da grande ruptura. Por enquanto, porém, tenho de me levantar, pois meu trem parte assim. Então, a pergunta que eu quero deixar para vocês agora é: por que ocorreu a transformação? Ou por que ocorrem essas transformações, né? Quem gostaria de fazer uma colocação, ergue a mão, ou pode abrir o microfone e falar, porque eu não estou vendo todo mundo também, tá? A Andréia levantou a mão aqui. Andréia, pode falar, por favor. Oi, eu só queria comentar assim, que quando eu fiz aquele comentário do Carta ao Pai, eu não tinha ouvido o início da apresentação da Adriana. Adriana, eu também acho que tem tudo a ver, assim, a relação do pai dele é a chave para a gente entender, né, a obra dele. Que ele se transforma porque a sensação de desamparo é tão grande, progressiva, né, que, assim, tentar uma transformação, a transformação, na verdade, é, assim, a representação máxima desse desamparo e que vai levando isso numa situação progressiva, de, assim, não tem escape, né, é inescapável, é uma situação, assim, de irredutibilidade. Então, eu acho que ela representa isso, né? Então, assim, o desamparo é tão grande que ele vai ficando cada vez menor, né? Como pessoa, até que ele se sinta um inseto. Mas alguém gostaria de falar porque aconteceu essa transformação? Obrigado, Lore. Meu microfone estava desligado. Alguém gostaria de fazer mais uma colocação, estender sobre esse assunto um pouquinho, por conta do que ocorreu a transformação? Quem não tiver conseguindo erguer a mãozinha, pode escrever aqui do lado, tá? E aí a gente organiza a fala da pessoa. Alguém mais se prontifica? Vamos ver, o pessoal tá um pouquinho sem coragem agora. Bom, eu posso até fazer uma colocação aqui, né? Eu entendo que eu acho que essa transformação ela ocorre, né, por conta dessa questão, como ela colocou agora, Andréia, por conta dessa angústia, né, por conta de se sentir menor, né, de tudo isso, mas também por causa dessas obrigações, né, que também vão consumindo ele, e desse sufocar desses sonhos, né, que vão se perdendo ao longo dessa vida. É interessante porque no livro ele não falam qual eram os sonhos dele, né, enquanto Gregor, né? Ele não chega a relatar, ele diz que tinha alguns sonhos, ele diz que tinha alguns objetivos, mas você percebe principalmente nessa fala da página 9, né, que o grande sonho da vida dele nesse momento seria se livrar dessas atribuições que ele tem, né, e que ele não consegue por conta dessa necessidade de estar ali, de estar presente nessa família, né, de estar oferecendo todo esse suporte. E ao mesmo tempo, ao longo do livro, vem também essa insatisfação, a partir do momento que ele já não está mais, né? Ele está transformado nesse monstro e ele não consegue mais prover, né?
Então, até a utilidade dele, né? Ele também se sente daí, passa também a se sentir um inseto. Eu penso dessa forma, né? De que essa transformação também é alimentada por conta desse sentimento de incapacidade de prover, né? De suprir essa família. Alguém mais gostaria de fazer uma colocação, gente, sobre essa parte do texto, sobre essa pergunta de por que ocorreu a transformação? Pode falar, gente. Aqui também é um lugar de fala. A Lore ergueu a mão. Eu só Por queria favor, Lore. falar que, como ele é um inseto, mas eu considero que quem é o verdadeiro parasita ali são os pais, e não ele. E eu acho que ele é a pessoa que tem mais sensibilidade na história, né? A pessoa que sente. Eu só queria comentar isso. Uhum. A Mara levantou a mão. Mara, pode falar. Bom, eu acho que, até como a Adriana comentou, né, às vezes a gente se sente, né, na vida determinadas, a gente se compara às vezes com alguma coisa, se deseja sentir alguma coisa, um inseto mesmo, mas acho que é o inconsciente dele, de tanto que ele não está mais suportando aquela situação de vida, né, com a família, ou dele ter que ficar, ele tem que trabalhar, ele que tem que prover, e ele tá deixando as coisas da vida dele de lado, e acho que inconscientemente isso se transforma, né, e ao ele virar um inseto, ele justamente, ele não pode mais fazer aquilo, ele não vai mais fazer aquilo. Só que, obviamente, ele se sente truncado de outra forma, porque ele não pode fazer as outras coisas, mas pelo menos a impressão que me dá, assim, que ele consegue resolver uma das coisas que estava pesando para ele, que era esse fato de ele ter que ser, né, ele ser o provedor da casa e ficar nas costas dele. Então, acho que fica meio, embora a ideia dessa transformação, ela às vezes parece um pouco inverossímil, não é? Porque tem isso muito na literatura que a gente discute, né? A questão da verossimilhança, da probabilidade daquilo acontecer ou não, mas, voltando no gancho da Adriana, acho que a questão inconsciente, ele teve assim, uma metáfora muito grande que ele usou, essa transformação para o inseto, né? Para esse grande incômodo que ele tem dentro dele. Interessante, Mara, sua colocação. Mais alguém gostaria de fazer alguma colocação? Gente, só vou até fazer uma observação. A gente está fazendo aqui essas colocações, né, buscando essas perguntas, provocações, mas fiquem à vontade para se colocar, né, dentro de alguma coisa que vocês gostariam efetivamente de falar, né, a respeito da obra. Não necessariamente precisa estar aqui restrito a essas provocações que a gente vai fazendo, né? Muitas vezes a fala de um colega que está aqui na sala acaba gerando na gente, né, uma argumentação, né, uma fundamentação. Então fiquem à vontade, tá? E se quem quiser falar pode erguer a mão, pode mandar aqui a mensagenzinha para gente. Estamos aqui para dialogar, para construir esse diálogo. Alguém mais gostaria de falar? Bom, então eu vou passar a palavra agora para a Adriana. Adriana, pode dar seguimento, por favor. Bom, como eu disse lá no começo, eu não sei se todos ouviram, mas eu vou repetir, né? O que eu falei, que a beleza do Kafka está na capacidade dele transformar seu mal-estar em literatura. Em última, transformando isso num termo psicanalítico, ele sublima, né? Quer dizer, quando dá tudo certo, a pessoa ela consegue sublimar. Tanto é uma curiosidade para vocês saberem, quando Kafka ele lia essas suas novelas, seus romances para uma roda de amigos, a Metamorfose, as pessoas riam, né? Elas não ficavam angustiadas ou deprimidas, pelo contrário, né? Aquele absurdo, elas achavam aquilo engraçado. Então, apesar desta obra, né, a gente está falando hoje de Metamorfose, mas tem outros contos do Kafka onde ele traz o humor,
né? Ele consegue, quando eu falo que ele consegue transformar esse mal-estar em literatura, ele desloca, né? Ele desloca essa angústia que ele tem e ele coloca em palavras, ou melhor, na escrita dele. Então, digamos assim, para não enlouquecer, né? Ele enlouquece seus personagens, digamos. E quando penso, né, no Gregor Samsa, né, nessa transformação que ele acaba que acaba acontecendo com ele, né? Eu fico pensando, né, me dá aquela impressão também daquele sujeito alienado de si mesmo, né? Porque em nenhum momento em Metamorfose a gente vê algum desejo dele, né? Ele até fala do desejo de ajudar a irmã em algum momento, né? Que ela toca violino, então ele quer fazer uma surpresa para ela. Ele fala de ajudar, né, na dívida dos pais, né? Os pais têm uma dívida, então ele pensa, quando eu conseguir quitar essa dívida, né? Eu posso deixar, digamos assim, esse emprego, mas em nenhum momento ali ele traz o que ele gostaria de fazer, né? Ele está totalmente sucumbido a essa rotina, a, a, a esse lugar, né, de prover, de trabalhar, tem que levantar, tem que viajar, tem que vender, tem que chegar no horário, tem que sair. Quer dizer, aquele sujeito, sim, quando eu falei lá também no início, né, que é o objeto da psicanálise, né, esse sujeito ele cindido, né, esse sujeito que tem esse lado, digamos, pragmático, não, mas tem todo um inconsciente atrás e que ele não tem o menor acesso a isso, né? Tanto é que esse incômodo que ele sente é porque ele tem que trabalhar. Ele não está assustado com aquilo, né? Ele está naquele automático, né, que ele tem que fazer as coisas. Então, eu fico pensando que essa metamorfose também, ela vem mostrar, né, esse sujeito, né, cindido, dividido, guiado por essas forças maiores, não compreende que ele não tem acesso e que ele também acaba não entrando em contato, né? O tempo todo ele não quer se haver com aquilo. Por mais que o inconsciente se imponha, que é no caso da metamorfose, ele simplesmente não consegue mais se reconhecer fisicamente, né? Quer dizer, o inconsciente ele se impõe, queiramos nós ou não, ele está ali, né? Mas tem esse tempo todo essa tentativa de não olhar para isso. Interessante. Antes da gente fazer outra provocação, né, eu gostaria de saber se alguém tem mais alguma coisa para colocar, né? Gostaria de abrir essa fala para vocês de novo. Fique à vontade. Alguém tem alguma coisa para dizer a respeito do que a Adriana colocou? Ou alguma coisa que vocês gostariam de interagir antes da gente entrar aí na próxima provocação? Deixa eu ver aqui. Estava fechadinho a parte de escrita. Bom, eu vou lá então, vou fazer mais uma perguntinha para vocês. É estranho, né? A gente faz essas coisas. Eu não estou enxergando todo mundo. Vocês estão, todo mundo está vendo a gente? Eu não sei se as pessoas também estão com as câmeras desligadas, né? Eu só estou conseguindo ver a Lori e a Adriana aqui na sala. Bom, vamos lá, vamos para a próxima. Eu gostaria de perguntar para vocês agora, né, que nome vocês dariam para as metamorfoses da atualidade, né? Quando a gente pensou nesse encontro, a gente não estava vivendo uma pandemia, né? Na verdade, as nossas discussões aí, até principalmente aqui no Brasil, né, estavam bem afloradas em relação à política, né? A gente tinha acabado de sair de um momento bem complicado politicamente e a gente estava com essa questão muito aflorada ainda. E aí a gente entra dentro de uma situação de pandemia. Então eu gostaria de perguntar para vocês, a ideia que eu e a Adriana, quando a gente discutiu sobre esse projeto, né, naquele momento lá atrás, era uma, mas eu acho que hoje todo esse pensamento em cima de tudo isso, né, em cima até dessas conclusões a respeito da obra, ou do que a obra poderia
trazer para a gente como referência, né? Como impacto, acabou mudando um pouco. Quem falou por primeiro, eu não me recordo agora o nome. Desculpa, gente, eu acabo me perdendo um pouquinho aqui. Mas acabou trazendo essa questão da pandemia, né? De que a gente se sente, sim, hoje, né, por conta dessa questão da restrição e de tudo mais, um pouco incerto, né, dentro dessa situação. Então eu gostaria de perguntar aí para vocês a pergunta que fica é Juliano, essa. dá Oi, licença, deixa eu só falar, toda, fazer um adendo nisso daí da deixa. pandemia, que pensei e acabei não falando sobre isso também. Mas é claro que a pandemia, né, é um tijolo, né, no mínimo, que caiu sobre nós, né? Quer dizer, essa realidade que vivemos, né? Quer dizer, tivemos aí há 100 anos atrás uma pandemia, né? Mas essa, enfim, a gente não tem registro do que é viver isso, a não ser agora, né, em loco e a todo momento. Então, pensando no mal-estar na pandemia, que eu acho que também é importante, a gente não pensou lá naquela época, mas enfim, vamos pensar agora, né? Porque a gente está vivendo isso agora, né? É lógico que aqueles mal-estares que a gente já carregava, não, digamos assim, tendo a nossa vida, conseguindo lá e trabalhar, por mais que você goste ou não do seu trabalho, você tem o trabalho, você tem os amigos, você tem a família, você tem um lazer no fim de semana, quer dizer, digamos que ocorre alguma compensação, né? Diante desse mal-estar que é inerente ao ser humano, né? Porque daí a gente teria que entrar um pouco mais a fundo, que não é a minha intenção, nesse texto do Freud, do mal-estar na cultura, e porque advém, enfim, esses... Eu já até falei no início, né? Porque quais são essas pulsões que nos movem e que fazem, enfim, que a gente tem esse mal-estar para viver em civilização. A gente tem que, digamos assim, não abrir mão, reprimir essas pulsões tão primitivas dentro de nós para a gente ter esse convívio na sociedade. E quando a gente não pode estar convivendo socialmente? Então, acho que essa é uma questão importante para a gente pensar. Quer dizer, esse mal-estar que já existia antes, digamos que ele fica muito mais potencializado nesse momento, né? Porque como que a gente vai ter escape? Né? Como que a gente vai conseguir, digamos, bom, eu trabalhei a semana inteira, mas final de semana, sei lá, eu vou ver meus amigos, eu vou para o cinema, eu vou para um teatro, eu vou, enfim, não tomar um café. Isso daí, para quem, lógico, né? Não está negando, né, a pandemia, não está negando o perigo que é, né, fazer essas coisas. Mas para quem não está consciente, enfim, é lógico que isso acaba não gerando esse isolamento mesmo social, né? E que isso, o mal-estar, então, a gente vai aumentando, multiplicando aí, né? Multiplicando, digamos, se aquilo já era incômodo, então agora, né, a coisa ficou extremamente exacerbada. Então, para falar da pandemia, eu queria trazer isso porque, assim, os escapes que tínhamos no convívio social, né, que a gente abre mão, né, dos desejos mais primitivos para ter esse convívio social, nesse momento está interditado também. Né? Então, como fazer para ter algum prazer, mesmo vivendo uma pandemia? Acho que é uma questão, né, Juliano, que seria interessante a gente conversar aqui, se vocês quiserem. Sim, sim. Até porque a gente tá sufocado, né? Obrigatoriamente, né? Eu acho que o Gregor, diante das suas obrigações, né? Ele foi sufocado nos seus sonhos, nos seus desejos, né? E, por outro lado, a gente tem dentro dessa circunstância hoje que a gente vive uma força externa, né? Que acaba sufocando os nossos prazeres, os nossos desejos. Então, acho que é realmente isso. Eu deixo também essa questão, quem quiser falar sobre o que a Adriana colocou agora, e também deixo a questão também para vocês do que nome vocês dão para essas metamorfoses da atualidade, né? A gente tinha pensado dentro de um outro contexto, mas é interessante ouvir um pouquinho de vocês também sobre o que a leitura traz, né, dentro dessa questão da literatura, do próprio texto do Kafka na Metamorfose, mas o que vocês acham, que nome vocês dariam para essas metamorfoses da atualidade? Quem quiser falar pode erguer a mão.
A gente está aqui para ouvir. A Lore levantou a mão. Lore, pode falar. Eu encaro como a mudança de gênero um tipo de metamorfose que cria um estranhamento nas outras pessoas. A maioria das pessoas acabam podendo ser excluídas, como Gregor Samsa foi. Interessante, Lore, essa colocação. Alguém mais quer trazer alguma questão sobre isso? O Sidney está escrevendo aqui. Deixa eu ver o que ele está colocando. Além do Sidney, alguém mais está com dificuldade do microfone? Que se tiver, a gente também faz esse mesmo esquema do que o Sidney tá fazendo. Ele escreve e a gente vai lendo aqui. Ó, o Sidney colocou aqui pra gente que é assim, que os estigmas quando a pessoa muda de gênero ou toma posição partidária em nosso país que está tão polarizado, né? Ele continua digitando. E o nós contra eles, como disse antes, a impossibilidade do diálogo, né? Então, acho que é para você, Sidney, essa impossibilidade do diálogo é uma das transformações, né, das metamorfoses da atualidade. A falta de empatia, de se colocar no lugar do outro. Perfeito, a metamorfose é essa mesma. Ele está dizendo, né? Eu perguntei para ele se seria essa impossibilidade de diálogo, ele disse que sim, né? Que uma das metamorfoses da contemporaneidade é essa. Alguém mais quer colocar, gente, alguma coisa? O Sidney continua escrevendo. Às vezes a pessoa interiormente é a mesma, mas os outros a enxergam diferente. Não sei se me expressei bem. Se expressou bem, sim, se expressou bem, sim. Acredito que complementa, né, o que a Lore acabou trazendo para a gente, né? Mas traz aí também uma visão singular, né? Eu acho que realmente hoje um dos grandes problemas, né? Me compartilho dessa opinião sua, que acho que um dos grandes problemas de hoje é a dificuldade do diálogo, né? Hoje o que a gente está fazendo aqui é um exercício, é isso, né? É um exercício de diálogo, é um exercício de fala, é um exercício de escuta, né? É um exercício de respeitar a opinião do outro sobre uma obra que muitas vezes vai de encontro com o que a gente enxergou, né, dentro desse livro. Eu acho que não tem, né, dentro dessa literatura, não tem, como posso dizer, resposta certa, né? Quando a gente discute alguma coisa, até mesmo uma questão partidária, não existe resposta certa, né? Existem crenças, existem valores, né? E dentro de cada uma dessas crenças e desses valores é que a gente constrói a nossa opinião, né, os nossos argumentos. Eu acho que é bem isso. Mas hoje existe realmente, né, uma dificuldade de se compartilhar, né, de ter empatia e de respeito em relação ao outro, de respeito em relação à posição do outro, né? Isso hoje está muito difícil realmente. Gente, vou deixar aberto se vocês quiserem colocar alguma coisa. Não precisa estar relacionada à questão que eu suscitei, mas alguém tem alguma impressão sobre a obra que acha que ficou faltando colocar aqui nesse momento? De repente, até para a gente poder também levar isso para a Adriana, gostaria que vocês ficassem à vontade para falar sobre isso, tá? Trazer esse olhar mais singular mesmo de qual foi o impacto da obra na vida de vocês, né? Quem leu, tivemos duas falas de pessoas que leram essa obra na adolescência, né?
eu gostaria de saber se essas pessoas sentiram as mesmas coisas que sentiram lá atrás, ou se elas se sentiram de uma forma diferente hoje com a releitura dessa obra. Eu acho que foi a primeira fala, né, se eu não me engano, da Andrea e da Nelma Liana, né, que trouxe para a gente essa questão de ter lido a obra antes, né? Essas pessoas gostariam de falar a respeito disso, dessas impressões? A Nelma Liana, pode falar, Nelma Liana. Oi. Eu, de fato, eu não me lembro das impressões que eu tive quando eu li a primeira vez. Eu estava no ensino médio, eu estava começando no ensino médio, então eu tinha de 14 para 15 anos, né? Que foi uma época onde eu comecei mesmo, de fato, a ser uma leitora, né? Então eu não consigo me recordar dos sentimentos que eu tive. Eu lembro que eu gostei, tanto que era um livro que eu já tinha na minha estante aqui há muitos anos, mas eu não releitura depois disso, né? Eu li assim algum trecho ou outro que você vê alguma informação aqui, uma informação ali, mas ler a obra por completo eu só reli agora, né? E eu não consigo me recordar do sentimento que eu tive naquela época. Eu sei que agora foi um sentimento bastante angustiante, né? Foi aquela leitura que eu falava, caramba, que coisa dava um certo nervoso daquilo tá acontecendo e eu não ver nada que eu gostaria que acontecesse na obra. Essa é a verdade, né? Eu gostaria que ela tivesse caminhado por um outro lado, mas ela foi seguindo aquele caminho. Então, de fato, eu não me recordo qual foi o meu sentimento quando eu li há 30 anos atrás. Eu não lembro. Fazer uma pergunta até para você. Eu posso chamar você de Nelma? Pode, pode. É como a maioria das pessoas me chama Nelma. Chama você de Nelma. Nelma, é o seguinte, é uma pergunta para você, mas também para os outros, né? Eu acho que assim, qual é o ponto de identificação com a obra, né? Não sei se a gente poderia dizer isso, porque assim, você fala me angustiou, mas existe um ponto de identificação com a obra, um momento em que você fala assim, eu estou aqui ou não, eu não estou aqui. Sim, de certa forma tem, né? Quando a gente começa a pensar assim um pouco mais, é, não na parte física exatamente da transformação, mas você começa a pensar na transformação como uma metáfora, né? Não que exatamente ele está se transformando no inseto, mas que existe uma transformação na vida dele. Sim, não tem como não se identificar, né? Por diversos momentos aí, pessoal meu, né? A gente acaba ficando paralisado por algum tipo de situação ou acaba se deixando ficar paralisado por algum tipo de situação, e aquilo vai levando a gente até um momento onde você não tem de fato mais o que fazer, porque você se deixou levar, né? Então, se você pega a obra dele e você usa como, não como essa transformação física de fato, porque no primeiro momento que eu reli, eu lembro da minha releitura de adolescente, como ele de fato virou uma barata, ponto. Mesmo que o texto não traga a palavra barata, né? Nessa leitura que eu tive agora, você já tem outras interpretações, né? E aí, quando você leva isso para essa metáfora, sim, não tem. Acho que é muito difícil alguém não conseguir se identificar em algum momento onde teve essa parada e as coisas foram levando e você acabou ficando sendo levado pela onda, digamos assim, que é muito o que acontece com ele ali, né? Ele é totalmente passivo com o que está acontecendo, né? Uhum. Bem interessante. Eu acho que é isso mesmo. A obra também me causou essa questão, né? Acho que essa angústia que a gente sente é porque a gente se coloca muitas vezes nesse lugar desse personagem. Engraçado que a gente não se sente. Então, alguém se sentiu? Vou até aproveitar para perguntar. Vou só fazer a leitura aqui, ó. A Mara Loures, ela fala o seguinte. Ela leu na adolescência e depois mais outras duas obras. No início da pandemia, no início da quarentena, foi a primeira obra que me ocorreu. A psicanálise explica, e ela está perguntando para Adriana, né? Se a psicanálise explica essa questão dessa angústia, né? Uma angústia. Dri, você quer fazer uma colocação a respeito Juliano, eu não disso? entendi muito bem a pergunta dela. Você repete, a psicanálise explica o que exatamente que ela quer saber? Se você quiser dar uma olhadinha também, mas eu repito para você. Ó. Ela leu na adolescência e depois mais duas outras obras. No início da pandemia e no início da quarentena,
foi a primeira obra que veio à mente dela, né? Aí ela pergunta para você se a psicanálise explica o fato dessa obra ter vindo à memória dela em razão da pandemia, né? Esse link dela com a pandemia e a obra Metamorfose de Kafka. Porque como a gente estava dizendo antes, né, o Kafka, ele é o mestre, né, em descrever o mal-estar, né, de nós humanos, né, então, quando ela pensou nele, né, não foi à toa, porque em toda a obra dele, não em toda a obra dele, tirando alguns contos como o do macaco, não sei se vocês leram, sobre o macaco, acho que é um discurso à academia, se eu não me engano, é fantástico, porque assim, é hilário, né? O macaco ele vai se transformar em humano através da imitação. Quer dizer, não tem só essa angústia, mas também tem muita ironia, né? Tem muita, assim, digamos assim, uma sátira diante, né, dessa condição, dessa nossa condição. Então, eu penso que talvez, né, ela trouxe o Kafka nesse momento, né, ela lembrou disso porque, de fato, estamos angustiados nesse momento, né? Ninguém, gente, por mais, mesmo aquele que, enfim, negue, né, o que nós estamos passando, mas ninguém vai sair dessa pandemia da mesma forma que entrou, né? Porque como é uma coisa longa, ela não vai acabar amanhã, né? Nesse tempo, nós já estamos aí quase 8 meses nisso, e vai saber mais quanto tempo. Uma hora ela acaba, gente. Uma hora vai acabar. Mas ainda nós temos um tempo. Então eu penso que ninguém vai sair dela do mesmo jeito. Então, não sei se eu respondi a pergunta, né, dela, mas enfim, é isso que me veio à mente. E eu queria retomar, Juliano, essa provocação que você faz, que nomes a gente daria, né, para as metamorfoses da atualidade. E me veio agora, né, ouvindo vocês, Juliano, não dá para te ouvir, estou vendo só sua mãozinha. Está me ouvindo agora? Sim. Ah, não, só antes de você começar essa parte, Dri, o Sidney fez uma colocação aqui. Ele falou assim que essa paralisia diante da situação, que a Neumaliana disse, é um fato consumado, mas assim é uma história sobre a rejeição, como ocorre a rejeição. Ele diz o seguinte: gostaria de ouvir a Adriana falar sobre esse medo que que as pessoas têm de serem rejeitadas e esconderem a metamorfose, ou a angústia e o sofrimento ao sofrer a rejeição. Ele faz essa colocação para você. Bom, a gente quer ser amado, né, Sidney? Não odiado. Então, é lógico que quando vem uma rejeição, vem um preconceito, vem algo que nos agride, não, como é que a gente vai ficar imune a isso, né? Como a gente, a princípio, somos seres civilizados, apesar que hoje isso é meio discutível, né? Que é uma coisa que eu quero entrar logo a seguir. A gente quer, enfim, amar e ser amado. É isso que nos faz caminhar. Autoestima não tem assim, eu me garanto. Não, a gente não se garante nada, né? Quer dizer, desde sempre a gente depende do outro, desde que nascemos, né? O ser humano é o bicho mais dependente que existe na face da Terra, né? Um cavalo, quando ele nasce, dali a alguns segundos ele já sai andando. O ser humano ele leva muitos meses, alguns anos para começar a andar, quer dizer, esse olhar do outro, e não é só nos cuidados físicos, né, Sidney? Se não tiver esse olhar de amor, né, você pode até alimentar um bebê, né? Se não tiver esse carinho, o pegar, o desejar essa criança, isso daí tem consequências muito grandes para esse sujeito. Quer dizer, para a gente até se transformar em sujeito, indivíduo, a gente depende do olhar do outro. Senão a gente não se transforma em sujeito. Então, por que nos atinge? Porque a gente se forma, né, com esses laços afetivos, né? O ser humano, ele, a história dele tem a ver com esses laços. Não sei se respondi, Sidney.
Dri, só fazer o Sidney está escrevendo aqui, você respondeu não, mas só para complementar essa situação, é interessante ele falou sim, perfeito, respondeu. Mas só para complementar, acho que até a fala da Nelma Liana e do próprio Sidney, né? Tem um momento dentro do livro, que inclusive eu falei até no resumo, né? Que é o momento, e acho que mais uma pessoa, acho não, com certeza, mais uma pessoa, agora eu não me lembro quem citou essa situação também do livro, né? Que é a hora em que o Gregor é tocado de volta para dentro do quarto, né? Fui eu, A, Juliano. a paulada. Não, mas teve acho que mais uma pessoa também que falou a É, respeito da maçã. Acho que foi, talvez tenha sido a própria Nelma Liana, que é, falou da angústia daquela maçã apodrecendo ali, né, nas costas dele, doendo e tudo mais. Mas antes dessa questão da maçã, tem a questão do pai empurrando esse ser humano, né? Que a gente aqui, metaforicamente, ele é tratado como um monstro, mas fazendo com que ele volte para dentro desse quarto, né? Para que ele se esconda, né? O Sidney trouxe essa questão, né? Falando sobre essa questão de se esconderem, né? De esconderem a sua metamorfose, né? Com medo da rejeição e de tudo mais. E a hora que o Gregor se expõe de fato ali, ele é empurrado por esse pai para dentro desse quarto, independente de qual seja essa transformação, né? Do que pode simbolizar essa transformação para qualquer pessoa, mas tem essa rejeição paterna, tem essa rejeição familiar, a gente volta daí dentro desse discurso psicanalítico, né? Que fala sobre toda essa relação dele com o pai, né? Juliano, Sim, até você falando isso, eu posso ler mais um trechinho de Carta ao Pai que fala exatamente disso que você está tocando agora? pode, era o gancho que eu queria te dar. Bom, então Tá ele diz bom? assim, em Carta ao Pai, outro trecho, tá, gente? Bastava que eu tivesse um pouco de interesse por alguém, e que, aliás, não acontecia com frequência por causa do meu modo de ser, para que você, sem qualquer respeito pelo meu sentimento e sem consideração pelo meu julgamento, interviesse logo com insulto, calúnia e humilhação. Gente inocente, ingênua, como por exemplo o ator judeu Louis, teve de pagar por isso. Sem conhecê-lo, você o comparou de um modo horrível, do qual já me esqueci, com um inseto daninho. E como muitas vezes em relação às pessoas que me eram caras, você automaticamente tinha a mão ditado sobre cães e pulgas. Só um parênteses, gente. O Kafka ele se refere a um ditado mencionado em outra parte de sua obra que ele afirma que é quem dorme com cães acorda com pulgas, tá? Voltando. Lembro-me aqui, em particular, do ator, porque anotei as coisas que então você disse dele para mim, com uma observação. O pai, né? É assim que meu pai fala sobre o meu amigo, que absolutamente não conhece, só porque ele é meu amigo. Então, acho que também tem a ver com essa sua pergunta, né, Sidney, que você faz, né, desse olhar, né, por que a gente fica tanto... O Kafka, o olhar do pai para o Kafka, ele era esse olhar opressor, ele era esse olhar, assim, de desprezo, né, o Kafka, mais uma curiosidade para vocês, quando o Kafka, ele escrevia, ele levava ao pai seus escritos, né, o pai e a mãe do Kafka, eles tinham uma rotina muito de jogar cartas, né? Eles viviam ali jogando cartas e numa dos diários do Kafka ele diz que ele chega para o pai e fala: pai, eu queria que você lesse, né, o que eu escrevi. E o pai fala o seguinte para ele: olha, deixa aí que depois eu vejo. Quer dizer, o pai ele nunca aprovou, ele nunca incentivou, né, a escrita do Kafka. Né? Então, por isso que é tão importante, né, a gente pensar nesta relação ao ler, né, as obras do Kafka, mas também tem a ver, que eu queria trazer, né, com esse olhar do outro que nos constitui. Né? Quer dizer, a gente não é o que a gente é hoje por mérito próprio. Não, a gente não veio de chocadeira, né, Sidney? A gente veio de pai e mãe, né? O ser humano tem essa relação tríade, né? Que o Freud vai chamar aí de complexo de Édipo, né? E através dessa relação que a gente vai se constituir com as nossas angústias, os nossos sintomas, enfim, né? Os nossos desejos. Dri, antes de mais nada, se alguém quer fazer mais uma colocação,
escrever mais alguma coisa para a gente fazer uma leitura, falar como a obra ali impactou. Juliana, eu queria continuar falando da terceira pergunta que eu acabei nem dizendo, tá? Eu ia abrir isso para você agora, né? Eu só ia dar essa oportunidade para alguém mais fazer mais alguma colocação e a gente entrar nessa sua colocação, até como uma colocação final, porque o nosso tempo já está quase terminando. A gente tem 10 minutinhos aqui, né? Então, vê se alguém quer falar, né? Avisar, abra essa oportunidade aí se alguém mais quiser falar sobre as suas impressões sobre a obra, né? Ou até mesmo um apanhado de tudo que foi dito aqui relacionado à obra, pode falar, gente. Tá disponível. Se alguém erguer a mão, lugar de fala. O Sidney está escrevendo. Enquanto o Sidney escreve, se alguém quiser falar no áudio, fica à vontade. Ó, o Sidney está escrevendo aqui que o Kafka, numa família judaica, expressa a sua relação familiar e o conflito com o pai, e a maneira mais universal de sofrência, como passar por isso. Vamos ver como é que ele conclui aqui. Spinoza, judeu, foi um filósofo e rejeitou a visão judaica. Esperando só o Sidney terminar de escrever. Expulso da família e do seu povo, Spinoza sublimou isso e projetou para frente. Você até aproveito para devolver isso como pergunta para você, Dri. Sem ter mais referências de rejeição ou aprovação, ele superou. O Kafka também fez isso, né? Ele também sublimou essa rejeição do pai com a literatura, né? Ah, sim, não, imagina. É como eu falei para você, que a beleza dele é porque ele sublima, ele consegue transformar, ele não fica paralisado, o Kafka, gente. O Kafka, ele teve namoradas, ele era um rapaz assim muito bem, assim, tinha muitos amigos, quer dizer, ele não estava ali numa condição de paralisia, justamente porque ele conseguia não fazer esse deslocamento desse mal-estar para a literatura dele. Falando sobre a rejeição, Sidney, pensando no Kafka, a gente tem que pensar que ele era um judeu numa época onde ele via, como Freud, né? Porque o Kafka ele é contemporâneo de Freud, né? Ele nasce 20 anos depois de Freud, mas ele morre muito antes de Freud, como o Juliano falou, com 40 anos de tuberculose, né? Mas eles viveram na mesma época e no mesmo local, né? No Império Austro-Húngaro. Então, você imagina, o Freud também era judeu, como Kafka. Então, naquele momento, não, eles viviam, não, dentro, né, de um círculo, né, de um isolamento, dentro de um outro isolamento, né, porque os judeus ali, não, eles viviam muito isolados, quer dizer, a questão da rejeição no Kafka não era só em questão a relação do pai em si, mas a relação também à questão judia dele e do país, naquele momento que ele vivia. Então, né, a minoria da minoria, né, quer dizer, a restrição era muito grande, então, desde muito cedo, ele tinha que conviver, não, com essas situações, né, de rejeição, né, então, isso estava muito presente na vida dele, né. Sim, a Andrea também está escrevendo, eu só estou esperando ela terminar a escrita dela aqui. Deixa eu ver como que vai sair. Ela fala: eu gostei muito da observação da Adriana sobre as dimensões da ironia e do humor na obra de Kafka. Vou procurar o Eu conto acho do que é um macaco. discurso academia, gente, que chama, tá? Se eu não me engano. Mas realmente é engraçadíssima, né? Só assim, não vou dar um spoiler, mas é só para começar o seguinte, né? O macaco, enfim, ele é pego, enjaulado, né? E aí ele começa a ver os marinheiros, né? E aí ele fala: puxa vida, eu tô aqui dentro dessa jaula e eu preciso sair dessa jaula. E aí ele começa, não sei se você tem aí, é um conto bem curto, Juliano. Mas aí ele Deixa começa eu a ver se eu imitar, acho aqui né, o o nome. discurso à academia.
E aí ele começa a imitar essas pessoas, e a primeira imitação que ele faz é cuspir. E aí todo mundo fica impressionado que ele começa a cuspir, e aí depois ele começa a beber, e a partir do momento que ele começa a imitar essas pessoas, ele sai da jaula. É lógico que é uma outra metáfora muito cômica que o Kafka, e assim, brilhante que o Kafka faz, né, de falar desse animal que nos habita, né, que a gente vive enjaulado. Né, um relatório para a academia, Dri. Um relatório para a academia. Para a academia, isso. Mas vale a pena ler, porque é engraçadíssimo, né? Engraçadíssimo essa ironia que ele faz do ser humano, né? Que o macaco... E não é porque o macaco, gente, queria se tornar ser humano. Não é nada disso. Ele não quer se tornar ser humano, ele quer sair da jaula. Né? Então, os humanos que querem que o macaco se torne um ser humano. Dentro dessa questão, né? Bom, Dri, vamos passar então. Aqui tem uma parte bem grande aqui, ó. A Andrea colocou. O retorno, a Lori, né? Na verdade, o retorno, caso os homens o tivessem desejado, estava de início liberado através do portal inteiro que o céu forma sobre a terra. Mas ele foi. Calma aí. Mas ele foi se tornando simultaneamente mais baixo e mais estreito com a minha evolução. Empurrada para a frente, a chicote, sentia-me melhor e mais incluído no mundo dos homens. A tormenta cujo sopro me carregava do passado amainou. Hoje é apenas uma corrente de ar que me esfria os calcanhares e o buraco na distância através do qual ela vem e através do qual eu outrora vim. Ficou tão pequeno que eu me esfolaria no ato de atravessá-lo, mas até a força e as vontades batessem para que retrocedesse até ela. Falando francamente, sua origem de macaco, meus senhores, até onde tenham atrás de si essa natureza, não pode estar tão distante dos senhores como a minha está distante de mim. Mas ela faz cócegas no calcanhar de qualquer um que caminhe sobre a terra, do pequeno chimpanzé. Um relatório para a academia, de Franz Kafka. Ela trouxe aí para a gente, a Lori, um trecho. Bom, vamos aqui, a gente já está quase no fim, né? Já estamos quase extrapolando o nosso tempo, tá? Dri, você quer fazer uma colocação? Sim, sim, eu quero retomar a sua última provocação, né, sobre a metamorfose, né, na atualidade. Como eu disse para vocês, né, o Kafka dá para a gente pensar no indivíduo, né, no interior, como também de uma maneira cultural, social, né. E quando eu penso nessa questão, né, da metamorfose hoje na atualidade, gente, e voltando um pouco, como eu disse, né, esse olhar psicanalítico e sobre a obra do Freud, né, que é isso que me pauta, sobre o mal-estar na cultura dele, e que ele vai dizer que para a gente viver em sociedade, a gente tem que reprimir esses desejos mais primitivos do ser humano, porque senão não é possível viver numa civilização, como eu disse logo no início, que é o incesto, assassinato, parricídio. Pensando na metamorfose, né, que é o que traz esse animalesco de dentro de nós, né, pensando no como seria isso hoje na atualidade, né, o que a gente vê hoje, eu colocaria como a necropolítica, né, daria para a gente ter várias leituras, mas eu acho que hoje, diante de uma pandemia, não de tempos mortíferos, não literalmente, a gente vê também uma necropolítica, né? A gente vê hoje, né, que esses desejos primitivos não estão sublimados, não, eles estão ali mais atuantes que nunca. E de uma maneira geral, a gente vê não só aqui, mas fora daqui também, estou falando do país, mas a gente vê mesmo esse viva la morte, né? E esse salve-se quem puder, né? Que não tem mesmo essa motivação que o Freud vai chamar pulsão de vida e pulsão de morte. Digamos que hoje o que vem imperando dentro dessa sociedade é a pulsão de morte, né? Com a forma de lidar com essas coisas, o não cuidar das pessoas, o não aceitar o perigo, né, que tem, o convidar as pessoas a negarem isso.
Então, eu penso que uma das maiores metamorfoses da atualidade hoje é essa necropolítica. Eu queria terminar com isso, gente. Aí. Obrigado, Adriana. Bom, antes de eu passar a palavra para a Laura e finalizar, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui, de terem doado esse tempo de vocês, né, para a gente falar sobre a obra de Franz Kafka, né, uma coisa que é tão cara para mim e acredito que para todos vocês por estarem aqui, né. Obrigado por essa oportunidade, obrigado pela escuta de vocês, né. E convido aí a todos vocês, a Lori vai reforçar esse convite também, a participarem dos 2 próximos encontros, que já tem data agendada, e mais próximo do período, né? Aí a gente vai abrir as inscrições da mesma forma como nós fizemos. Espero que todos tenham gostado. Uma boa noite a todos. E quem se interessar pelo bloquinho de leitura, pode chamar lá no Facebook Inbox, que eu faço o adicionamento de vocês e incluo vocês também no grupo do WhatsApp. Grande abraço a todos. Lori, por favor, pode encerrar. Nós vamos encerrar essa noite deliciosa de aprendizado, de trocas. A participação de vocês enriqueceu muito esse encontro. Eu queria agradecer a todos, agradecer ao Juliano, a Adriana, em nome do Gabinete de Leitura, e espero por vocês nos próximos encontros, que são no dia 16 de dezembro e 13 de janeiro. Obrigada, Laura. Eu também queria agradecer a presença de todos. E, enfim, eu também espero vocês no nosso próximo encontro. Boa noite, gente. Obrigado, boa noite a todos. Até mais. Obrigada, boa noite, foi maravilhoso. Obrigada.